Quantos podem dizer amém nessa noite? Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor tem falado, já tem tocado em nós nessa noite, de uma maneira específica, de uma maneira especial. Nós já sentimos a presença dele nesse lugar. Não importa a quantidade de pessoas que estão aqui nesse lugar. Sim, papai. O que importa é que nós estamos aqui com um coração de verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Nós vamos recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Amém? Que o diabo Sérgio, por favor, venha à frente. Amém? Amém. Você possa estar abençoando, possa estar ofertando a Deus, amém? Para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Não é a quantidade, não é porque você está dando algo para Deus que Deus vai te abençoar, mas é por um coração aberto, um coração limpo diante da presença dele que você vai ser abençoado. Amém? Você pode orar por você. Aleluia, amém. Soberano Deus, nós te damos graças, ó Pai eterno, por mais um dia na tua presença. Nossas vidas, Senhor, nós colocamos como oferta em teu altar, em nome de Jesus. E também trouxemos, Pai, aquilo que nós pudemos trazer com alegria, para acrescentar no reino do Senhor, naqueles que têm feito a sua obra, para que possamos abençoá-los, para que possamos sustentá-los, os nossos irmãos, Senhor, que estão vivendo, Senhor, para o teu reino, para implantar a tua palavra nesta nação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essas ofertas que foram colocadas agora no teu altar, meu Pai querido, sejam abençoadas. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dos irmãos que ofertaram, que o coração deles, Pai, possa voltar para casa hoje cheio de alegria, ó Pai querido, porque puderam trazer, não vieram com mãos limpas na tua presença, mas puderam, Senhor, abençoar, ofertar e glorificar o teu nome. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Que se possa sentar, queridos. E nós vamos então. E abra sua Bíblia no livro de Evangelho segundo escreveu São Mateus. No capítulo número 6. Creio que todos, quando falam capítulo número 6, já devem saber uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus, que é o Pai Nosso. Aleluia. Capítulo 6, versículo de número 10 em diante. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Ele está escrito assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Amém. 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 Amém, Jesus. Nós temos um texto muito conhecido da palavra de Deus nessa noite. Amém, Jesus. Mas mesmo que possa ser um texto conhecido, nós sabemos que as coisas se renovam. A palavra de Deus se renova cada dia, não é verdade? Amém. E por mais que você tenha entendido esse versículo desde o dia que você se converteu, porque é uma das coisas que nós conhecemos mesmo antes de ser crente, mesmo antes de nós chegarmos à igreja do Senhor Jesus Cristo, termos um encontro real com o Senhor, nós já conhecíamos esse versículo. Amém. Né? Então, a palavra de Deus nos mostra a cada dia, a cada momento das nossas vidas, algo diferente. De acordo com a tua maturidade no Evangelho, na caminhada com Cristo, o Senhor vai agregando conhecimento dentro da palavra de Deus. Vai te revelando coisas que muitas vezes nós não víamos no começo da nossa caminhada. Amém. Mas que de repente o Senhor, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos revela, porque é o trabalho dele. Porque lá em João 16 diz que é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Amém? Amém. Então, de acordo com a tua caminhada com Cristo, como você é maduro na fé,
você vai amadurecendo e dessa maneira o Espírito Santo vai falando com você especificamente, porque ele não vai dar alguma coisa muito profunda logo no começo, porque pode confundir a tua vida. Então o Espírito Santo ele espera que você vá amadurecendo e vá conhecendo a Escritura e tendo um relacionamento com Cristo de acordo com o teu relacionamento. Vai crescendo, você vai sendo maduro na fé e vai te agregando conhecimento. Aleluia. Amém? Amém. E a primeira coisa que nós vemos nesse versículo, ele diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando nós falamos assim, venha o teu reino, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, fala assim, venha o teu reino. E embaixo no versículo ele diz assim, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Na realidade, no português ficou, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas na realidade, no original, ele está escrito assim, seja feito na terra como é lá no céu. Porque não tem significado se o reino de Deus vem à terra, para que ele possa ser feito no reino de Deus e na terra do mesmo jeito que está fazendo no céu. Na realidade, no céu está tudo terminado. Amém. E todas as coisas no reino de Deus precisa vir à terra este reino para que possa ser manifesto as obras de Deus. Aleluia. Como é lá no céu. Sim, amém. E quando este reino ele vem, significa que existe um reino que está reinando. E quando este reino de Deus vem, ele também é um reino de luz. Aleluia. E o reino de luz é um reino que, como você fala, de luz ele veio para clarear. Aleluia. Para ficar bem visível. Amém. Quando este reino de luz vem, o reino das trevas tem que ser retirado. Porque onde há luz não há trevas. Sim, Pai. Né? E agora há pouco minha esposa ligou a luz lá e ficou bem clarinho. Tá vendo? Né? Que coincidência. Porque quando a luz chega em algum lugar, as trevas têm que sair. Sim. E nós temos pela palavra de Deus que quando as coisas do reino de Deus começam a entrar na vida de cada um de nós, as coisas da nossa vida que pertenciam ao inimigo ou da nossa parte adâmica caída, ele vai ser substituído por um reino de luz, por um reino de poder, um reino de autoridade. Amém. Nós estávamos ontem falando na reunião dos homens, da mesa de honra, nós estávamos falando assim, como um homem pode ser introduzido dentro do reino? Como uma mulher pode ser introduzida dentro do reino? A democracia, o reino, é uma forma de governo. Eu estava falando para os meninos ontem lá que Jesus não era religioso, Jesus era um político. Por que político? Porque quem fala de reino, fala de governo. E se fala de governo, está falando de política. Jesus não veio instituir uma religião. Jesus veio destruir a religião e constituir o seu reino. Restituir o seu reino. Né? Então, quando nós entendemos que o reino de Deus ele começa a chegar na nossa vida de uma maneira que vai transformar a nossa vida em todos os aspectos. Não é somente no aspecto financeiro, no aspecto espiritual, mas tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado. Porque o reino de Deus, quando ele vem, quando Jesus fala assim, venha a nós o teu reino, ele está ensinando que nós devemos buscar este reino. E outra coisa que nós devemos entender é que quando esse reino vem, ele é manifesto por Jesus. Então quando Jesus veio, ele já veio trazendo o reino, para manifestar o reino de Deus. Por isso que ele orou assim, venha, Jesus precisava introduzir no mundo o reino. Então por isso ele falou assim, orem assim, venha a nós o teu reino. Então Deus manda o reino. Onde é que estava o reino? Em Jesus. Aleluia. Aí no versículo 33 desse mesmo capítulo ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa visão hoje. Porque hoje nós não precisamos pedir para Deus mais. Deus, venha a nós o teu reino. Na verdade, quando Jesus introduz o versículo 33 desse capítulo, ele já está anulando a primeira parte, quando pede para que o reino venha. Porque o reino já veio, é ele, está manifesto.
Aleluia, Deus. Então, em segundo lugar, no versículo 33, ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Então significa que ele manifestou o reino e o nosso trabalho, a nossa oração é buscar o reino de Deus, porque já está manifesto. Amém? Então no versículo 33 ele fala aqui, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque no versículo 1 que nós lemos, no versículo 10, diz assim, seja feito com vontade tanto na terra como no céu. Como o reino de Deus está manifesto, ele traz todas as coisas que foram estabelecidas pelo Pai no céu para serem manifestas na terra. Então quando você busca este reino, as coisas que foram estabelecidas para a tua vida lá no céu, que está manifesta no reino que é Jesus, você vai começar a desfrutar delas. Aleluia. Amém? Amém. Então quando você entra neste reino, como é que você entra neste reino? Porque na democracia, na questão de governo, na democracia você entra por um voto. Quando as pessoas votam em você, te elegem alguma coisa e você faz parte de um governo democrático que é pelo voto. Mas no reino você tem que nascer para fazer parte do reino. Por isso que em João 3, quando Jesus ensinava a Nicodemos, ele fala assim, tem que nascer de novo. Aleluia. Porque quando nós nascemos em Cristo de novo, nós estamos nascendo dentro de um reino. E quando nós nascemos dentro deste reino, nós fazemos parte de um governo. Amém? Amém. E quando nós fazemos parte deste governo, nós temos as mesmas autoridades que Cristo tem. Aleluia. É o que nós estávamos conversando antes na mesa de honra. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos introduzidos neste reino. Nós temos a mesma autoridade que Cristo. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos 8,19, diz assim, porque João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aos que creem no seu nome. Amém. Então quando nós estamos introduzidos no reino de Deus, que você nasceu de novo, e você nasceu dentro do reino, você passa a ser cidadão deste reino. É, Jesus. Aleluia. Amém? E você passa a ser filho de Deus, não é verdade? Amém. Então automaticamente você passa a ser quem? Os irmãos varão, hein? Quem que nós passamos a ser depois que nós aceitamos Jesus? Filho de Deus. Filho de Deus. Filho do rei. Jesus é quem? Nosso irmão. Nosso irmão. Nosso irmão. Amém? Amém. Entenderam? Amém. E Jesus falou assim, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores do que essa. Aleluia. Por quê? Porque ele sabia que a mesma natureza que habita nele passaria a habitar em nós. Aleluia. Então quando eu falo assim, Pai, eu já me coloco na posição de irmão de Jesus. Aí quando você fala assim, pastor, mas como é que eu vou ter a mesma natureza que Cristo? Eu não nasci com o sangue de Cristo, mas você foi lavado no mesmo sangue de Cristo. Verdade. Amém? Amém. Mas nós podemos voltar lá no começo. Tem algum copo por aí? Não tem? Não. Tudo bem. Vamos supor que eu tenho um copo que está vazio. Não vai ver, não esqueci não. Não, eu vou usar ele. Vamos dizer que eu tenho um copo. E nesse copo eu coloco a água que está dentro dessa garrafa. O que vai estar dentro do copo é diferente do que está dentro da garrafa? Não. É a mesma natureza. É o mesmo conteúdo. Amém. Amém? Amém. Agora entenda uma coisa. Quando Deus fez o homem, é a única criatura que ele fez, o único ser que ele fez, que tem algo de Deus dele. Quando ele fez o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aleluia. O fôlego saiu da onde? Deus. Do fôlego de Deus. Então significa que o fôlego de Deus que habita em você tem a mesma natureza que o próprio Deus tem. Amém. Esse é um dos motivos que Satanás te odeia. Porque você tem algo que testifica que você é filho de Deus. Aleluia. E que opera na mesma natureza de Deus, que anda na mesma natureza de Deus, que tem a mesma autoridade que Deus nos dá. Glória a Deus. E é por isso que ele te odeia. É, Jesus. Aleluia. Verdade.
Não é porque você é crente, é porque você tem algo que ele não tem. Sim. Porque nenhuma criatura, seja querubins, serafins, arcanjos, todos eles não têm o que você tem. Você está acima deles. Acima dos arcanjos e querubins. Porque você tem algo que eles não têm. Graças a ti, Pai. Aleluia. Então você pode operar na mesma autoridade que Jesus Cristo operou. Sim, aleluia. Porque a mesma natureza que opera sobre Jesus Cristo, que está sobre Jesus Cristo, está sobre a tua vida, está sobre a nossa vida, está sobre a minha vida. Amém. Oh, glória. É por isso que quando Jesus orou e falou assim, venha a nós o teu reino, porque ele sabia que quando o reino de Deus chegasse, a natureza que já estava em nós seria conectada com este reino, e ia operar, e vai operar, e está operando na mesma intensidade que quando Jesus esteve na terra e operou os seus milagres. Glória a Deus. É por isso que Jesus fala assim, venha a nós o teu reino. E é por isso que Jesus depois, ele fala assim, busque primeiro o reino de Deus. Ele não falou para você buscar uma religião, porque a religião é a coisa que mais atrapalha o crescimento da igreja na terra, é a religião. Eu posso falar para você que entre a religião e o pecado, o Espírito Santo te convence do pecado. O Espírito Santo te convence Aleluia. do juízo. Amém. Mas o Espírito Santo não te convence a você sair dentro de uma religião. Verdade. O que mais atrapalha o crescimento da igreja hoje, de Cristo Jesus na terra, é a religião. A um religioso você não vai conseguir convencê-lo a sair dali e falar que ele está errado. Nem o Espírito Santo pode fazer isso. Agora, o pecado, o Espírito Santo vai te convencer. Amém. E quando este reino vem sobre as nossas vidas, ele traz uma natureza que vai transformar, não o nosso exterior, mas sim o nosso interior. Aleluia. Amém? Amém. Como é lá no céu. Nós cantamos hoje assim, o que os anjos veem? Né? O que os anjos veem? Que eles glorificam a Deus. Que se prostra. Que se prostram diante de Deus. Aleluia, Jesus. O que eles veem? Glória. Quando nós estamos diante de Deus, nós vamos nos prostrarmos. É automático. Amém. Porque nós reconhecemos quem Deus está. Nós começamos o louvor bem tranquilinho hoje. Mas de repente algo aconteceu. Sim, aleluia. De repente algo tocou, algo chegou. Santo, santo, santo. Não que não estivesse, algo se manifestou. Sim. Por quê? Porque reconheceu que começou a manifestar o reino de Deus Sim, aleluia. aqui. Amém. E nós começamos a sentir a presença do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós começamos a sentir a presença do Pai, significa que a glória se manifestou. Sabe o que significa glória? A glória é o ambiente onde o reino de Deus habita. Amém. Que quando este reino ele aparece, ele se manifesta, a glória vem junto. A glória começa a manifestar. E o reino começa a operar. Aleluia. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então é por isso que quando Jesus ora, ele fala assim, venha a nós o teu reino. E depois ele fala para nós, busque este reino. Porque Jesus precisa que este reino seja manifesto na terra. Sim, Senhor. É uma necessidade do Pai que seja implantado ou restaurado este reino na terra. Porque foi este reino que quando Adão pecou, ele foi destituído deste reino. Sim, Senhor. E uma coisa interessante é que quando Adão, em Romanos 3,20 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, amém? Amém. Então significa que quando nós aceitamos Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Amém. Amém? Somos reconciliados com Deus. Quando fala o prefixo re, sempre está falando para você voltar a algum lugar. Vou renovar o meu passaporte. Significa que o que você tem está obsoleto, já venceu e você precisa renovar. Aí eu preciso, se eu estou andando no caminho e falei, esqueci alguma coisa, eu preciso retornar à minha casa. E Jesus fala assim que quando você aceita Jesus, ele fala assim, você está reconciliado com Deus. Amém. Amém? Significa que você reconciliado significa voltar à forma original.
Aleluia. Glória a Deus. Entenderam? Então, quando você fala assim, voltar a uma forma original, significa que quando você estava destituído da glória, agora você vai voltar a ser restituído aonde? Na glória. E nós entendemos no último versículo do Pai Nosso diz assim: e não nos induz à tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. São três coisas distintas e diferentes: o reino, o poder e a glória. O reino é a forma de governo do céu. O poder, ele derrama sobre nossas vidas para que este reino seja manifesto na terra, através da nossa vida. Amém. Não é através somente dos pastores e dos pregadores. Não é somente através deles que o reino vai ser manifesto. Não é. É através de cada um de nós. Porque cada um de nós somos portadores deste reino. Amém, Deus. Amém? Sim, Pai. Então está falando assim: o reino e o poder pertencem a Deus. Porque quando um reino ou uma nação, ela para colocar uma lei vigente em algum lugar, ela precisa de um poder. Não é verdade? Amém. Ela precisa do legislativo, ela precisa do Senado para aprovarem a lei, para que aquele projeto de lei possa ser sancionado pelo presidente, para que isso vire uma lei. Então isso é um poder. E depois que vira a lei, ele vai ter um outro poder, que é o poder dos municípios e dos estados, para forçar que aquela lei vire e realmente as pessoas cumpram aquela lei. Então o poder de Deus vem sobre as nossas vidas para que você implante o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus é aquele que está estabelecido por Deus no céu, seja manifesto por Jesus e introduzido no mundo através da tua vida. Jesus já fez a parte dele. Já introduziu o reino. Nós buscamos o reino. Recebemos, entramos, nascemos de novo dentro desse reino. Somos cidadãos do céu. Somos irmãos de Jesus, operando na mesma natureza que Cristo, na mesma autoridade que Cristo, para colocar e enforçar as leis que regem o céu na terra. Glória a Deus. É por isso que ele fala assim: venha o teu reino na terra. Amém. E quando esse poder ele começa a se manifestar, como nós sentimos aqui no finalzinho do louvor, que a glória desce, significa que quando nós estamos num ambiente de glória, significa que nós estamos num ambiente onde o reino de Deus está sendo manifesto. Porque o ambiente, o habitat natural de Deus é a glória de Deus. O ambiente onde esse reino habita. Então, quando significa que essa glória se manifesta na terra, significa que está acontecendo como é lá no céu, está acontecendo aqui. Amém, Jesus. Aleluia. Este reino vem, esta glória vem, ela se manifesta. Sim, aleluia. Amém? Amém, Deus. Então nós precisamos buscar o reino. Nós precisamos andar no reino. Nós precisamos ser reconciliados com Deus para sermos introduzidos, voltarmos à nossa forma original. Porque na forma original, Adão, ele andava com Deus. Para ele era natural. A Bíblia diz que no cair da tarde, Deus descia do céu e andava com Adão. Ele tinha uma intimidade com o Pai. E o Pai tinha liberdade com o Filho. Sim, aleluia. Então quando nós voltamos à forma original, quando nós reconciliamos com Deus e voltamos a esse habitat natural, é natural que nós chamemos o nosso Deus, que nós conhecemos, como Pai. Muitas vezes nós não conhecemos e não temos uma intimidade com o Pai, porque a religião nos inculcou que nós temos que somente buscar o nosso Pai como Deus. Embora Ele seja um Deus todo-poderoso, é verdade, temos que reconhecer isso. Mas que no relacionamento eu não posso colocar o Pai como Deus que vai colocar uma barreira entre eu e Ele. Eu tenho que tratá-lo como Pai. Amém? Amém. Às vezes nós temos que nos desvincular um pouquinho da religiosidade que mostra que o Deus, o nosso Deus todo-poderoso, nós temos que começar a entender como o Pai. Porque quando nós começamos a entender Deus, o nosso Pai como Pai, nós vamos entender Ele como Deus. Agora, se nós queremos entender Deus como Deus, nós jamais vamos entender o Deus como Pai. Amém? Entenderam? Uhum.
Ficou claro? Amém. Você tem que entender primeiro o Pai. E depois você vai entender Ele como Deus. Aleluia. E a religião não. A religião mostra que você tem que entender Deus como Deus para depois compreender o Pai. Jamais você vai conseguir fazer isso. Jamais. Então nós temos que entender primeiro o relacionamento com o Pai, para que possamos entender Ele como Deus. Glória a Deus. Como Deus nas nossas vidas. E quando nós retornamos, irmãos, a esse lugar de intimidade com Deus, é naquele lugar onde Deus fala conosco. É naquele lugar que você tem uma intimidade com Deus. É naquele lugar que você vai expor a tua vida a Deus, embora Ele já conheça, mas é importante nós expormos a nossa vida a Deus. Glória a Deus. Porque se nós não buscarmos esse reino na nossa vida, não haverá abundância. Não haverá abundância nas nossas vidas. Porque somente quando vem o reino, no reino de Deus não há escassez. No reino de Deus não há escassez de nada. No reino de Deus há abundância de todas as coisas. Aleluia. Por isso que ele fala que quando nós buscamos o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu não preciso buscar as coisas. Eu preciso buscar o reino. Amém? Não estão me entendendo? Amém. Está ficando claro? Sim, aleluia. E uma vez que você começa a andar com este reino, é quase que natural você manifestar este reino. Você vai manifestar esse reino de uma maneira específica e profunda. Por quê? Porque quando você manifesta o reino de Deus, significa que você está governando debaixo de uma autoridade representativa de Deus, do Pai. Então, todo lugar que você vai, eu estava comentando isso com os meninos ontem, todos podem prestar atenção, o lugar que você entra, que não tem ninguém, de repente começa a entrar gente. Eu tive vendo isso com minha esposa, uma vez a gente vai ter um restaurante latino aqui, a gente chega lá não tem ninguém, daqui a pouco você senta lá e começa a chegar a pessoa. Glória a Deus. Por quê? Porque manifesta através da tua vida a abundância. Aleluia. Porque você faz parte de um reino que é abundante. Sim, Senhor. No reino de Deus não tem escassez de nada, irmãos. Nós sofremos escassez porque nós não entendemos. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas quando esse conhecimento vem à nossa vida, ele vai nos libertar, porque a verdade nos liberta de todas as coisas. A verdade nos liberta. Não é o conhecimento só, mas é o conhecimento de uma verdade que vai libertar as nossas vidas. Para que possamos andar e caminhar com Deus de uma maneira específica, de uma maneira correta, de uma maneira profunda. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa interessante é que quando esse reino vem, Jesus ensina no versículo seguinte assim: dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu quero que o Espírito Santo abra a tua mente agora. Porque quando o reino de Deus vem, ele é abundante. Amém? Não tem escassez. Amém. Todos concordam? Amém. Amém? Amém. Então, o versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão nosso, quando fala de pão, não está falando somente de palavra, mas está falando também do alimento em si. E nós falamos de alimento, quando nós falamos de alimento, nós falamos de quê? De finança. Amém? Concorda comigo? Porque para você comprar um pão na padaria, você precisa ter dinheiro. Falando hoje, precisa ter dinheiro. Para você fazer a compra da semana, você precisa ter dinheiro. Verdade? Amém. Daí Deus está falando assim, o Pai está falando assim, Jesus está ensinando assim: o pão nosso de cada dia. Ou seja, todos os dias você tem um pão. Você vai pedir para Deus todos os dias, cada dia o pão, de manhã? Fala: Pai, dá-me o pão hoje. Seria o correto, não é verdade? Porque você está pedindo para aquele dia. Só que ele está falando assim: dá-nos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, se você tem fé para receber o pão nosso de cada dia da semana, você pode receber hoje. Amém? Amém. Entenderam? Agora, se você está com a fé um pouquinho maior, você pode receber o pão nosso de todo mês Hoje. Se você for um homem de muita fé, você pode dizer assim: o pão nosso do ano inteiro eu posso receber. Hoje. Por quê?
Porque no reino há abundância. Amém. Nós não conseguimos entrar nessa abundância porque a nossa mente, a religiosidade da nossa mente, ela foi formada de uma maneira que você não pensa grande. Você não pensa, eu não estou pregando prosperidade, estou pregando o que a palavra está dizendo. O que o Espírito me levou a ver. Então, quando você opera debaixo de um reino, debaixo de uma fé, essa fé vai produzir em você alguma coisa diferente, que é levar você a pensar e a entender a palavra de Deus de uma maneira correta. Jesus não estava falando para você todos os dias pedir o pão daquele dia. Ele estava ensinando você aqui que o pão nosso de cada dia que eu preciso da minha vida, eu posso receber hoje. Porque há uma abundância no reino de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Por isso que ele falou no versículo anterior, faça-se na terra como é lá no céu. Lá no céu as pessoas se preocupam, os anjos se preocupam do que vão comer? Eu creio que não, acho que eles nem comem, não sei. Não tive revelação do céu ainda desse tipo. No céu eles têm abundância de adoração. No céu eles têm intimidade com o Pai, eles andam com o Pai. Amém. Eles habitam no mesmo ambiente que o Pai habita. Mas quando Jesus fala assim, venha ao teu reino, nós temos a mesma, não prioridade, mas a mesma, me falta a palavra agora. A mesma intimidade, não é bem intimidade, mas é o mesmo privilégio que os anjos têm de habitar no lugar onde Deus habita. Aleluia, Deus. Porque eu tenho essa intimidade de entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus ele veio a nós através de Jesus. O Deus, o Pai, ele quer restituir a mesma intimidade que ele tinha com Adão na tua vida. De você chegar a qualquer hora e entrar no Pai, na presença do Pai. E o Pai vinha a qualquer hora à tua presença. Eu vejo testemunhos, às vezes, na igreja, e já aconteceu algumas vezes comigo, não de eu ouvir Deus falar, não de eu ouvir a voz de Deus, mas de eu ver algo diferente. Uma vez eu estava orando, e eu olhei por baixo e eu senti algo como se alguém me olhasse. Eu estava sozinho na sala, e como se alguém me olhasse. E quando eu olhei por baixo do meu braço que estava abaixado no sofá, eu vi alguma coisa, tipo uma luz branca, assim, do baixo até o teto, em cima. Atrás de mim. Então eu tive essa visão. E você pode não somente ter essa visão, você pode também ter a voz audível de Deus. Aleluia. Na tua vida. Amém. Porque você está andando dentro de um reino. E este reino faz parte do ambiente de glória. Ele habita na glória. E quando você está dentro deste reino, você é habitante da glória, porque você foi restituído à glória de Deus na forma original. Como filho. Amém? Amém. Aleluia. Ficou bem claro? Ficou bem? Deu para entender bem? Então eu quero que você, a partir de hoje, a tua oração possa ser transformada. A sua oração possa ser transformada a partir de agora. Porque a partir de agora você não precisa ficar mendigando diante de Deus. Deus. Você pode entrar com ousadias diante de Deus, diante do Pai. Você possa ver as coisas que possam acontecer daqui a 10 anos na tua vida, você pode trazer essas coisas pela fé acontecendo hoje. A fé é um instrumento que Deus nos deu para encurtar o tempo das coisas. Amém? Amém. Quando você utiliza a fé ela não está presa ao tempo, o espaço e a matéria. Não está presa a isso. Porque ela faz parte de um plano divino. Aleluia. A fé você não encontra em qualquer lugar. Dentro da criação de Deus. A fé vem do próprio Deus. Amém. A fé você não compra ela, você recebe de graça por Cristo Jesus. Aleluia. A fé você não negocia com Deus. A manifestação de fé você não pode negociar diante de Deus. Como eu vou fazer um jejum para ter mais fé. Você não vai ter uma fé para fazer jejum. Você não vai ter mais autoridade espiritual se você fizer mais jejum. Jejum é a preparação do meu corpo para operar debaixo de um reino. Não é uma moeda de troca com Deus. Porque quando você fala assim, não, pai, hoje eu vou ministrar e quero ser usado, eu vou fazer um jejum essa semana e tal. Querido, você não vai ser usado. Porque você fez um jejum.
Você vai ser usado porque Deus está diante de um reino, operando debaixo de uma natureza divina, de um reino. O jejum na minha vida tem que ser feito quando eu vejo que eu preciso preparar a minha vida para receber aquilo que Deus tem preparado para mim, não em questão material, entenda, questão espiritual. Amém? Muitas vezes a religião te ensina você a fazer coisas que não estão no reino de Deus, como é o jejum, por exemplo. Campanha de jejum e oração. Oração maravilhosa. Jejum é muito bom. E temos que fazer jejum e temos que orar. Verdade. Mas isso não vai fazer com que você possa alcançar alguma coisa de Deus. Porque tudo nós alcançamos por Cristo Jesus. Amém. Porque tudo Cristo nos deu. Cristo nos deu todas as coisas. Amém, Jesus. Então eu não preciso lutar, jejuar para conseguir essas coisas, porque Cristo já nos deu. O que eu preciso é preparar a minha vida com jejum e oração. Aleluia. Verdade. Esse reino não se manifesta quando você começa a colocar coisas de religião para que você possa alcançar alguma coisa no reino. O reino se manifesta quando nós entendemos o que é o reino de Deus e quem opera este reino e como é que eu posso fazer parte deste reino. Só há uma maneira de nós fazermos parte desse reino, é nascermos de novo. Oh, glória. E só há uma maneira de nós manifestarmos este reino. Alguém quer manifestar o reino? Oh, glória. Amém. Todos querem manifestar o reino? Amém. Aleluia. Esse reino só se manifesta quando você morre. Glória a Deus. Temos que morrer. Não é morte física, é morte do teu eu. Eu quero manifestar o reino, então. Mortifica. Não pode, você não vai manifestar o reino de Deus se a tua carne estiver operando um poder maior, uma força maior que o reino. Só entro no reino quando eu sou reconciliado com Cristo pela morte de Cristo Jesus. Eu entro no reino. Eu recebo este reino pela morte de Cristo, mas só manifesto este reino quando a minha vida está crucificada em Cristo Jesus. Aleluia. É diferente, uma vez eu acho que já deve ter comentado com os irmãos isso, porque quando eu manifesto o reino de Deus, eu tenho que estar crucificado com Cristo, é uma opção minha, de estar crucificado com Cristo, mas quando eu estou assentado em Cristo Jesus, eu sou levado por Ele. Amém. Para estar assentado lá, eu preciso estar primeiro eu aqui. Amém? Vocês querem estar sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, como diz a palavra? Aleluia. Você tem que você mesmo decidir ir à cruz. Porque a cruz é o que nos leva àquele reino, a estar com Cristo. Mas Cristo nunca vai forçar você a ir à cruz. É uma questão de postura e de atitude minha. Ir à cruz. Para estar com Ele. Glória a Deus. Amém? Amém. Então isso mostra que quando eu manifesto o reino de Deus, significa que eu estou morto em Cristo, com Cristo Jesus. Nós falamos ontem na mesa de honra uma coisa interessante. Quando nós fomos reconciliados com Deus na sua morte, verdade? Na sua morte. Deixa eu voltar aqui, pegar um versículo para os irmãos verem. Amém. Romanos 5,10 diz assim. Nós estamos falando sobre reino ainda. Romanos 5,10. Foi o que nós falamos ontem na reunião dos homens, na mesa de honra. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, mas, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Fomos reconciliados com a sua morte. Entenda uma coisa, somos reconciliados com Deus pela morte de Cristo Jesus. Aleluia. Então nós somos reconciliados, voltamos à nossa forma original pela morte de Cristo Jesus. Mas aqui embaixo diz o seguinte, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ué, não é pela morte?
Pela morte, entenda uma coisa, pela morte eu fui reconciliado com Deus, com o Pai. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria como dar vida a nós. Amém? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, com a morte eu fui reconciliado e restituído no lugar onde eu estava, na forma original, mas com a vida de Jesus, eu sou salvo. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eu não estaria salvo. Porque o reino que ele pregou antes da sua morte não seria válido. Amém? Porque Cristo ressuscitou, eu tenho vida. E deu vida a todos nós. Oh, glória. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então ele tem como dar a mim e a você a vida. Amém? E quando você recebe essa vida de Deus, você recebe o que de Deus? O reino. Porque foi manifesto por Jesus. Sim, aleluia. Amém? Amém. Está claro? Vamos colocar de pé então, queridos. Amém? Sinalzinho, fica cá para frente, irmão. Aqui. Um pouco mais para frente, vem. Pegue na mão do seu irmão, faça um círculo, alguma coisa assim. Eu quero que você olhe para o teu irmão e olhe para ele e diz assim: a mesma natureza do Pai está em você. A mesma natureza do Pai está em você. Está em você. A mesma natureza do Pai está em você. A mesma natureza do Pai está em você. Eu recebo. Em nome de Jesus. A mesma natureza do Pai está em você. Eu quero que você entenda bem isso. Que você não é somente uma criatura de Deus que foi salvo. Você é filho de Deus. Que foi reconstituído, reconciliado. E que você não habita em qualquer lugar, porque você não é cidadão da terra. Você é cidadão do céu. A palavra nos diz isso. E sendo você cidadão do céu, você manifesta a natureza do Pai, que habita em você, que está em você. Porque Deus nos deu a sua natureza. Jesus nos reconciliou com Deus para que pudéssemos andar e habitar no mesmo lugar onde o reino de Deus habita, que é a glória. Porque todos os pecados foram destituídos da glória, Jesus veio e nos constituiu na nova onde? Na glória. Então você anda em glória, de glória em glória, de fé em fé. Então você não é qualquer um. Por mais que o mundo olhe para você e fale assim: você não é nada, você não é qualquer um, você não é isso, você não é aquilo. Você é filho de Deus e você tem a mesma natureza do Pai. Você é filho do rei, vocês são príncipes. Por isso que a palavra de Deus em 2 Pedro 2:9 fala que vocês são reis e sacerdotes. Aleluia. Você sabe por que Jesus é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Sabe por quê? Eu vou te revelar então por quê. Porque você é rei, você é a rainha. Ele não é Rei dos Reis porque existem reis sobre a terra. Ele é Rei dos Reis porque nós somos reis e sacerdotes. Por isso que ele fala Rei dos Reis. Ele não está falando que ele é rei e dos reis que existem na terra. O rei do Japão, o rei da Espanha. Não, não é isso. Isso não conta no mundo espiritual. Isso não conta. A palavra está dizendo reis e sacerdote porque você é rei instituído por Deus. Amém. Porque você opera um reino. Entenda, a tua vida opera um reino. Receba a revelação que eu recebi agora. Você é um rei, uma rainha que opera um reino. Você opera um reino. E o rei, além de operar um reino, ele diz que você é sacerdote. Sabe por quê? Porque você tem autonomia de entrar na presença de Deus. Como sumo sacerdote. Entre com ousadia na presença de Deus, porque você é um sacerdote. Sabe o que o sacerdote faz? Ele intercede por aquele que não tem o reino. O sacerdote pegava o sangue de touro e de animais, entrava na presença do santo para interceder por aqueles que não podiam entrar na presença do rei.
Mas você, como rei e representante de um reino, você tem toda a autoridade de entrar na presença do Pai e dizer: Pai, eles precisam do Senhor. Aleluia. Você pode ser um intercessor, como Jesus Cristo é o mediador de um novo pacto, de uma nova aliança. Você é o mediador que Cristo deixou na terra para mediar este pacto entre aqueles que não conhecem Deus, para que possam conhecer este Deus e fazer parte deste reino e manifestar a mesma natureza do Pai que está ainda sobre eles. Por isso que nós temos que amar aqueles que não conhecem Deus, porque aquela natureza de Deus que Deus deu ao ser humano ainda está sobre aquelas pessoas que não foram reconciliadas com o Pai. Então nós precisamos entender que quando nós manifestamos o reino, nós somos reis e sacerdotes, representantes de um reino, para trazer essas pessoas a fazerem parte deste reino. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então eu quero que você ore agora, não somente como uma pessoa que tem uma dificuldade de se comunicar com o Pai, mas eu quero que você entre na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, mas trate-o como Pai. Santo, santo. E como rei que você representa. E rei que ele constituiu você como rei. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz. Porque através da tua morte eu tenho hoje, Senhor amado, uma entrada diante do Pai. E através da tua morte na cruz, o Senhor me reconciliou, me reconstituiu no lugar de glória. E através da tua morte, Jesus, o Senhor me constituiu como rei, como reis e sacerdotes. Por isso que a tua palavra diz que nós somos, porque o Senhor é rei dos reis, porque nós somos reis representantes de um reino. Nós manifestamos a mesma natureza do Pai, foi pela tua morte na cruz. Nós reconhecemos, ó Deus, que não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor nos tem dado este direito, este poder de sermos filhos de Deus, representantes de um reino, reis e sacerdotes sobre a face desta terra, Pai. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, como reis sobre esse lugar. Pai amado, que o Senhor possa usar a nossa vida como sacerdote sobre esse lugar, ó Deus, para que possamos, através das nossas vidas, ó Deus, fazer manifestar aqueles que não têm o teu Evangelho, que não conhecem a tua presença, Senhor amado, manifestar este poder de glória, este reino de glória, Pai amado, manifestar sobre estas pessoas, ó Deus, tirando, Senhor amado, a venda dos seus olhos, tirando, Senhor amado, toda a cegueira, ó Deus, dessas pessoas, para que possam reconhecê-lo como Rei e sumo sacerdote sobre as nossas vidas, Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos nessa noite, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente tu, Senhor amado, é merecedor de todas essas coisas, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para reconhecê-lo como Rei sobre as nossas vidas, como Pai sobre as nossas vidas, como Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas, como Deus todo-poderoso sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, nesta noite nós queremos sair daqui, Senhor amado, transformados, ó Deus. Que a nossa oração a partir de hoje seja transformada. Que, Senhor amado, a nossa maneira de pensar seja transformada. Que a nossa maneira de agir seja transformada. Que a nossa maneira de falar, Deus, seja transformada. Senhor amado, a nossa maneira de sentir, Senhor amado, seja transformada, Pai. Que nós possamos operar agora debaixo de um reino, Deus, com uma visão de reino, com a mesma natureza do reino. Senhor amado, com a mesma natureza que Cristo tem sobre ele, Senhor amado, nós possamos operar do mesmo poder e na mesma autoridade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor amado, nós estamos aqui para te louvar, te engrandecer, te exaltar e te reconhecer, ó Deus, como Todo-Poderoso, como Pai eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Príncipe da paz sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso nós te damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Senhor amado, e toda a igreja nessa noite possa dizer amém. Glória a Deus. Pegou a palavra, amém. Você estava lá Ele veio da bicicleta da hora? Eu falei assim, se eu não achar que eu vou faltar. Aí eu falei assim, não, melhor olhar a cidade de pago, você pode pôr esse dia de trabalhar. Aí eu cheguei
Aquele cara disse que ele não casar. Tava lá. Eu fui lá, tava lá. Achei.